Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Profissão Sem Filtro. Aqui o Eduardo França com vocês novamente. Hoje temos uma convidada sensacional, excepcional, Gabriela. Gabriela Verônica. Conta pro pessoal quem que é a Gabi antes da profissão. A Gabriela é mãe, a Gabriela é filha, esposa, irmã. A Gabriela é uma pessoa que gosta de viajar, descobrir, ler e nada mais, né, do que também englobar na profissão ali, conhecer pessoas. Então eu gosto de estar com amigos, com pessoas, compartilhar do dia a dia com pessoas que fazem da minha vida melhor, assim. Show de bola. Gente, a Gabriela, para quem não conhece, é nada mais nada menos do que uma psicóloga, uma neuropsicóloga e uma professora universitária, tá bom? Então a gente vai entrar mais nessa profissão, a gente vai quebrar alguns tabus, a gente vai fazer perguntas-chaves e vamos clarear aí para quem não tem conhecimento do segmento, vai clarear muita coisa e vai ter muita história boa, né, Gabi? Sim, com certeza. Show de bola. Gabi, o que te levou a escolher essa profissão? Fala pra gente. Então, a minha mãe é psicóloga. Olha. Então, eu já nasci e cresci no mundo da psicologia e ela sempre compartilhou lá em casa, assim, alguns sonhos, algumas perspectivas. Obviamente, quando eu era criança, eu não entendia muito bem desse mundo da psicologia, mas a gente conversava muito, assim, ela trazia algumas questões, algumas coisas do dia a dia dela e me chamava muita atenção. E é engraçado porque nunca foi minha primeira opção de curso, de nada disso. Mas eu cresci no mundo psicológico, eu brinco assim com a minha mãe. E por ela ter essa profissão, ela sempre foi uma mãe mais atenta, né, acolhedora. Eu falo que ela trouxe um pouco desse conhecimento para casa e isso me chamou muita atenção sempre. E aí, no ensino médio, eu decidi que eu acho que essa é uma profissão que eu seria. Por uma identificação também com a minha mãe, né? Entendi. Agora, quebrando o filtro total aqui do roteiro, agora gerou a dúvida, né? Qual profissão seria se não fosse a psicologia? Eu seria advogada, inclusive... Advogada? Na verdade, promotora. Olha só, gente. Eu acho que era o sonho do meu pai. É? E aí eu fui no caminho da mãe. A minha mãe, ela nunca, né, colocou como imposição, assim, que eu fosse psicóloga, que eu seguisse a área dela, ela sempre me deixou muito livre, mas eu sei que no fundo meu pai tinha um sonho, assim, da filha ser formada em Direito. E até o 3º ano do ensino médio era Direito o curso que eu ia fazer. Olha só, é isso aí, ó. Mas teve algum momento na sua vida que você falou assim, olha, eu tô no caminho certo da psicologia, eu me identifiquei de verdade? Sim. A princípio, o momento que eu falei assim, eu tenho que decidir o que eu vou fazer, foi quando a gente coloca na camisa do terceirão o curso que a gente vai fazer. E aí falaram, qual é o seu curso? O que você vai colocar? É o clássico essa parte. O que você vai colocar na sua camisa? Aí eu falei, Direito. Aí quando mandaram ali, eu falei, muda pra Psicologia. Ah, pediu pra mudar? E olha, até o dia do vestibular, o meu pai achava que era Direito. E aí eu fui lá e falei, pai, eu fiz a prova pra Psicologia. E aí ele falou, né, você tem que ser feliz. E quando eu percebi que eu estava no curso, e aí eu fui, né, interagindo, eu sempre participei de muitas coisas no curso. Então, quando eu estava na graduação, foi a hora que eu falei, não, eu realmente tô aqui, é aqui que eu quero estar. Eu já me identificava como psicóloga, né, em construção, em formação, e eu tive certeza, porque eu sempre participei de muitos projetos, pesquisa, estágios. Então, assim, eu né, sempre me fiz muito presente nesse mundo e eu falei, eu tô no caminho certo, principalmente quando a gente vê a gente ajudando as pessoas de uma forma muito ativa, assim, né? A gente vê a melhora, a gente vê um progresso. Então, isso me fez a certeza de que eu tava no caminho certo. Gente, cada convidado que chega aqui pra gente, viu, Gabi? São escolhidos a dedos. Uhum. E essa profissão, como as outras que esteve por aqui, são profissões lindas, maravilhosas. E que muita gente tem muitos tabus sobre isso, tem muitos preconceitos, né? E a gente vai quebrar vários deles aqui. Inclusive, é de extrema importância essa profissão, que infelizmente algumas pessoas leigas, né, ou mal informadas não reconhecem. Mas vamos lá, dando seguimento, para quebrar um pouquinho assim do gelo, eu sei que na psicologia a gente lê muito livro, né? Os psicólogos estudam muito. E teve algum livro assim que você leu específico que te marcou? Sim. Tem um que chama O Sopro de Vida,
que é da Clarice Lispector. Eu li ele, inclusive, esses dias. E ele fala... não é um livro fácil, ele é um livro difícil. Então, quem for, né, ler e né, pela minha indicação, assim, tiver a curiosidade, não é fácil ler esse livro, mas ele fala de um autor que constrói uma personagem que chama Ângela, e ela nada mais é do que é quase um diálogo de uma consciência. Então, são dois lados, em que o autor ele vem mais pela razão, e essa Ângela vem mais pela liberdade, então pela emoção. Então ele fala de vida, morte, experiências, liberdade. Então eu, né, assim, na minha concepção de leitora, eu entendi que são as mesmas pessoas, o autor e a Ângela, mas dizendo dessa dualidade de uma consciência, sabe? É muito legal o livro, vocês têm que parar para ler. Aí, viu, gente? Como é que chama? Um Sopro de Vida. Um Sopro de Vida. Tá. Ainda quebrando o gelo, você tem algum hábito que as pessoas acham diferentes? Ou se você já pegou algum paciente com hábitos malucos, assim? Então, o meu hábito, que eu acho que as pessoas acham diferente, assim, quando eu vou construir, quando eu vou escrever algum artigo, algum capítulo de livro, ou alguma aula, vou construir alguma aula, eu não sento e escrevo ali parada. Eu ando, sabe? Eu gosto de andar, eu vou construindo. Porque a gente tem o notebook e tal, né? Mas eu tenho o tablet, o próprio celular, eu gosto de escrever nele, e aí eu não fico parada para construir ou para escrever. Eu preciso desse movimento, eu sou uma pessoa que gosta de andar, eu olho assim pra paisagem, eu ando pelos cômodos da casa, e isso eu acho que as pessoas acham meio estranho, porque a maioria das pessoas precisam do foco, assim, né, pra escrever. Onde vem as melhores ideias, né? Olha só, show de bola. Tá, se você, ainda quebrando o gelo, se você pudesse voltar no tempo de pessoas que ainda estão ou não estão, quem que você gostaria de conhecer? Com certeza o psiquiatra Aaron Beck, que, né, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Uau! Ele é a base da minha, né, assim, da minha trajetória, da linha que eu escolhi seguir para atender. Então, ele já faleceu em 2021, mas seria a pessoa que eu escolheria com certeza para tomar um café. Show de bola. Sensacional. Pergunta boa, hein? Pergunta boa. A gente vai quebrar alguns tabus aqui também, porque a psicologia também tem várias áreas, né? Nós que somos leigos, talvez alguém que está nos assistindo também tem essas dúvidas. A gente vai entrar agora um pouquinho da psicologia na clínica, tá? Como que é a rotina de uma psicóloga, numa clínica? Como que funciona? Então, são vários pontos, assim, né? A gente sempre fala que o paciente, dentro daqueles 50 minutos a 60 minutos, acha que a sessão acabou ali, né? Mas não é assim. Para a gente atender alguém, a gente se prepara antes, a gente tem um prontuário onde a gente escreve, né, o decorrer de uma sessão, então a gente tem um histórico daquela pessoa, e para a gente entrar numa sessão, a gente tem que ter consciência do que foi trabalhado, do que já foi abordado, então a gente estuda o caso. E quando termina, a gente tem que fazer anotações, então a gente anota sobre a sessão, a gente estuda sobre aquele caso. Então, assim, existe toda uma preparação por trás daquilo, né? Não é simplesmente, sentei com o paciente e atendi. Não, eu tenho que saber da teoria, eu tenho que saber da história da pessoa, tenho que estar por dentro do que eu estou fazendo. Sim, sim. E acredito que é bem difícil, bem complexo, né? Porque além de tudo que vocês estudam, vocês ainda têm que saber passar de uma melhor forma, né? Uma abordagem. Legal. Qual que é o principal mito que as pessoas têm sobre a sua profissão, sobre a psicologia? Acho que é a frase clássica, né? Quem faz terapia é doido. É doido. Se fosse assim, tem tanto doido comigo, né? Eu seria uma delas, porque eu faço terapia, né? Obviamente, eu acho que ser psicóloga também me implica, né? Estar bem, né? Com as minhas emoções, obviamente nem sempre 100%, mas sendo conduzida por alguém junto comigo. Então, eu tenho a minha psicóloga, né? E eu acho que ter essa ideia de que quem faz terapia é doido já caiu por terra há muito tempo, mas muitas pessoas ainda têm receio de fazer a terapia por ser, né, talvez ser julgado. Nossa, a pessoa não pode saber que eu tô fazendo terapia. Mas, assim, eu acho que isso deveria ser quase que uma regra para viver, assim, bem, né, com as suas emoções, porque é necessário hoje em dia, né, numa sociedade ansiosa, basicamente. Sim, sim, sim. Aproveitando, assim, que você tocou um ponto muito importante. Você, como terapeuta, você tem seu código de éticas, né? Então, é bem importante deixar isso aqui claro, gente,
porque tudo que é dito ali no consultório, ele encerra ali. Então, as pessoas podem ter a liberdade de falar qualquer coisa dentro daquela consulta, né? Que legalmente aquilo fica por ali. Tá, mas teve algumas histórias, como que você lida, na verdade, com algumas histórias traumáticas de algum paciente, de alguns pacientes seus? Tem histórias que impactam na nossa, né? Eu acho que falar que o psicólogo ele é 100% imparcial ali, no sentido de, não, eu tô neutra e não sinto. Eu sinto, né? Muitas histórias impactam em mim. São seres humanos, né? Claro, claro. E algumas relações, algumas questões esbarram nas minhas. E é por isso, igual eu disse, eu faço a minha terapia, né? Então, para eu conseguir conduzir da melhor maneira possível, eu preciso do meu espaço de fala também. E esse espaço de fala é com a minha psicóloga, né? Obviamente, em algumas sessões a gente tem que dar um respiro, eu tenho que entender que em alguns casos eu não posso continuar. Então, eu encaminho para alguns colegas, para eles assumirem o caso, porque a gente, enquanto psicóloga, a gente tem que entender que a gente também tem limite, né? A gente é ser humano, então eu não posso pegar um caso que eu sei que eu não vou dar conta. Sim, sim. Eu falo assim também porque tem um termo que o pessoal usa, né? Eu estou usando porque eu estudei aqui para falar essa pergunta, mas que é o TAI, que é tentativa de autoextermínio, né? Então, acredito que vocês já interviram em várias situações desse tipo, onde a pessoa ali queria tirar a própria vida por alguma dor que ela sentia ou algum trauma, e você deve ter várias histórias bonitas, né? Comoventes. Sim, A gente vai falar um pouco sobre elas daqui a pouco. Tá. Nos últimos anos, você acha que as pessoas quebraram mais o tabu? Depois da pandemia aí, você percebe que teve uma demanda maior? O que você enxerga da profissão nos últimos anos, assim? Sim, eu formei em 2019 e a pandemia começou em 2020. Então, eu formei na cara da pandemia. Com muito trabalho pela frente. Sim. E eu acho que aumentou muito a demanda pós-pandemia. E eu falo muito isso principalmente pelos adolescentes que viveram o ensino médio em casa. Então, isso agora aparece muito numa faculdade, num profissional que está sendo formado, porque eles têm uma dificuldade de interação. Eles, por exemplo, assim, para estudar, né? Não, a gente estava no mundo virtual, basicamente, e aí volta para uma sala de aula. E aí, como lidar? Eu vejo uma sociedade muito mais ansiosa, principalmente desses jovens que ficaram ali restritos de viver, né, o externo, basicamente, assim. E eu tenho vários pacientes que eu acompanhei da pandemia e estão comigo até hoje, então eu percebo que esse trabalho de ressocializar, de viver menos ansioso, de não se cobrar tanto, e obviamente eu acho que depois da pandemia tudo ficou muito tecnológico, né? Por exemplo, a maioria dos meus pacientes são online, né? Eu acho que antes da pandemia a maioria era presencial. Então, isso ficou muito nítido para mim, né? Eu trabalhei no hospital na época da pandemia também. Então, eu atendi o Covid, eu atendi lá dentro do hospital. Então, assim, eu acho que eu peguei diversas vertentes da pandemia, tanto lá dentro, quanto quem estava vivendo lá fora, né? Então, assim, eu acho que eu vejo uma sociedade mais ansiosa pós-pandemia, sabe? Bem mais. Sim. E a saúde mental, né, gente? A saúde mental é tudo, né? Não, sim. Se a pessoa não estiver ali alinhadinho, pode virar um problema. Sim. Tá. Só para contextualizar, assim, até uma dúvida pessoal minha, pacientes para fazer terapia, de qual idade até qual idade que pode ser feito? Indica-se a partir ali, por exemplo, geralmente a criança, o bebê, né, ele pode a partir de 1 ano, tem psicólogas que pegam para poder observar, às vezes, geralmente, né, uma indicação de um autismo, uma dificuldade de desenvolvimento, um atraso na linguagem, no caminhar, porque aí são várias terapias englobadas junto. Mas, e aí não tem idade, né, vai até a pessoa que quiser ali no fim da vida, faz acompanhamento. Mas, por exemplo, eu, Gabriela, eu atendo adolescentes e adultos, sabe, atualmente. Eu atendia crianças, mas agora eu só pego criança para fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu não faço aquele acompanhamento clínico contínuo, sabe? Sim, sim. Gente, isso chega a ser até assustador, né? Porque, assim, a terapia, pelo que a gente percebe, ela tem várias áreas, né? Depois, se você puder também dar uma pincelada nas principais, só para a gente tirar essa dúvida, né? Cada uma, acredito, tem um tipo de abordagem, né? Mas, a partir dessa terapia, você consegue perceber ali abusos, né? E coisas bem, síndromes, né? Sim, coisas bem difíceis de lidar, inclusive. Legal. Dá uma contextualizada, assim, como que funciona as áreas da psicologia, só para a gente entender.
A psicologia é muito diversa, né? A psicologia, ela pode ser da área jurídica, ela pode ser avaliação neuropsicológica, ela pode ser educacional, ela pode ser escolar, ela pode ser hospitalar, clínica, e por aí vai. Assim, a psicologia, ela tá dentro de todos os lugares, inclusive dentro do RH, né? Que basicamente todas as empresas têm RH. É mesmo, mas conta assim, por que do RH? Só pra gente entender. Então, a psicóloga ou psicólogo, né, que atua ali dentro do RH, muitas profissionais vão trabalhar ali com desenvolvimento, né, humano dentro das instituições, ou às vezes precisa ser aplicado um teste, e tem teste que é absoluto uso para psicólogo, né? Então, assim, infelizmente a gente sabe que hoje em dia alguns testes vazam na internet, o que é muito ruim, muito triste, Sim. porque é uso exclusivo do profissional alguns testes, então por isso que as empresas contratam, né, assim, os psicólogos para fazerem parte dentro desse RH, para um desenvolvimento humano. As empresas podem contratar também para saber o perfil que ele quer para aquela empresa? Sim. Tipo assim, uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais pontual, uma mais produtiva. É verdade isso? Sim, sim. Inclusive, tem testes, né, específicos para essa área. Então, geralmente, eu acho que muitas pessoas já devem ter feito ali numa entrevista de emprego a parte do teste, né? Que eu acho que é importante dar uma devolutiva, né? Eu acho que nem sempre tem, mas muitas pessoas já fizeram, eu tenho certeza, né? Porque faz parte de entender se a pessoa está dentro do perfil da empresa ou não. Legal. Tá vendo, gente? Quebrando tabus, tá trazendo curiosidades. É isso aí. Tá, e uma dica que você pode dar para aquela pessoa que quer ser um paciente, que quer começar a terapia, mas ainda tem alguns medos, receios, ou alguns bloqueios para estar conversando com um terapeuta. O que você poderia dar de dica para essa pessoa? A primeira coisa é faça por você, né? Eu acho que se você não cuidar de você, ninguém mais vai, né? Então, se você é um adulto, ou um jovem adulto, ou um idoso, né, que tem essa autonomia de busca, busque, porque isso vai fazer parte de uma melhora da sua vida, né? Então, eu sempre falo isso com a maioria dos meus pacientes, a vida é tão sua para você viver sob o olhar dos outros, então assuma o controle da sua vida e entenda que se você fizer uma terapia, você vai melhorar as suas emoções, a sua forma de agir, os seus pensamentos, né? O seu autocontrole, autoestima e por aí vai. Então, se você quer fazer terapia, entenda que o primeiro passo é fazer por você, né? Você assumir esse controle de falar, tá, eu tô indo lá em busca de uma melhora por mim, porque muitas pessoas vão porque o outro tá falando que ela precisa. E isso não vai surtir efeito, porque aí você já está vivendo a vida que o outro quer que você viva. Então, a primeira coisa é entenda que isso é um bem-estar pessoal. É isso aí. Parafraseando você, liberte-se, né? Vai ser feliz, gente. Né? Cuida de você. É isso aí. Sensacional. Reflexões, né? Importante. Ó, agora mudando um pouquinho do contexto, né? Para quem não conhece a neuropsicologia, explica pra gente o que seria uma neuropsicóloga. Uma neuropsicóloga, né? Obviamente ela precisa ser formada em psicologia, mas a gente aperfeiçoa numa especialização em que a gente vai trabalhar. O que eu falo assim, ó, a psicologia clínica, ela pega você e vai trabalhar com aquilo que você apresenta. Então, as suas emoções, sua forma de agir, seu comportamento, e a avaliação neuropsicológica, ela já vai entrar no funcionamento mais cerebral, no sentido de o que você apresenta para mim? O que está por trás disso? Então, é uma linguagem, né? É um pensamento, é uma memória, às vezes um atraso linguístico. Por exemplo, a gente, na avaliação neuropsicológica, a gente atende principalmente um TDAH, né? Um TEA, que seria um autismo, né? Ou um transtorno de déficit de atenção ou não, né? Hiperatividade. Então, a gente pode pegar. Eu acho que esses são os principais, assim, que sempre aparecem ali. Mas tem um déficit intelectual, pessoas com epilepsia, tem pessoas com demência que também precisam de uma avaliação neuropsicóloga, porque a gente vai entender o funcionamento do cérebro. Como que esse cérebro está funcionando para mim? Então, basicamente eu entender, tá, a linguagem tá legal? A memória, como que tá essa atenção? Então, eu faço um rastreio, né, dessas funções executivas e cognitivas do paciente para eu trazer para a psicologia clínica, ó, esse aqui apresentou esse possível diagnóstico. Vamos pensar numa intervenção. E aí a psicóloga clínica, ela entra nessa intervenção, nessas condutas, geralmente com um psiquiatra que pode entrar como intervenção medicamentosa. Então, a avaliação neuropsicológica, ela entra nessa interface de entender as funções cerebrais.
digamos assim. Show de bola. Sensacional isso aí, gente. Resumindo. Ó, eu não sei se é mito, se é verdade, mas é verdade que a gente pode treinar o nosso cérebro? Como que funciona isso? Eu falo que treinar o cérebro, na verdade, nada mais é do que você entender que o cérebro ele tem uma plasticidade neuronal. Então, a gente constrói hábitos, a gente pode ter alguns padrões cognitivos que vão ajudar o nosso cérebro a entender o nosso funcionamento. Então, eu preciso ter uma melhora na minha atenção. Você precisa construir uma rotina. E a rotina vai se transformar em hábito. E esse hábito vai treinar o seu cérebro na forma que você melhor estuda, melhor aprende, melhor tem foco. Então, aí eu entro de volta na plasticidade, né? Então, essa neuroplasticidade, a gente entende que o cérebro ele pode se moldar a partir do comportamento que você tem treinando ele, né? Construindo novas habilidades. A gente pode ressignificar aquele pensamento, olha só. Sim, que entra a avaliação, né, neuropsicológica, que ajuda muito nisso. Uma pessoa com TDAH, que é o que eu disse ali, talvez com um padrão mais de um déficit de atenção, ela precisa ter um esquema ali de como eu vou estudar, onde eu vou colocar as minhas coisas, para treinar o cérebro a entender que aquele é o padrão que ele funciona. Entendi. Legal, show de bola, hein? Gostei. Tá. Quais que são os transtornos que você mais atende, assim, nos últimos anos? Quais que foram? Principalmente, igual eu falei, o TDAH. Disparado, assim. O TDAH e o autismo, assim. Tá, explica um pouco, assim, o TDAH. Pra gente que é leigo, no caso, eu sou leigo sobre esse assunto. Explica pra gente o que seria o TDAH. O TDAH é uma pessoa, aí eu já tô colocando com a hiperatividade junta. Existe o TDA, que é só o déficit de atenção. Então, eu vou falar, né, assim, existe o TDA, que é o déficit de atenção, que é uma pessoa que tem uma dificuldade de foco, de concentração, e existe o TDAH, que entra a hiperatividade junto, que é uma pessoa que tem dificuldade de ficar parado, uma dificuldade de concentrar, tem que estar em constante movimento, às vezes atrapalha o sono. Então, o TDAH, ele entra nessa, eu falo que é um comportamento disfuncional na vida da pessoa. É muito difícil ela construir essa habilidade de foco, né, de entender, de absorver, perde as coisas, inclusive atrapalha relações, né? Então, acho que o TDAH entra nesse ponto. Entendi. Quais que são, no caso, as descobertas neurocientíficas que mais te fascinaram nos últimos anos? Eu acho que a principal seria essa questão de que o cérebro não é fixo, né? No sentido de a gente pode, sim, construir novas habilidades, né? Obviamente, igual você me perguntou um pouco desses transtornos, mas existe, por exemplo, a superdotação, né? A superdotação entra num padrão diferente aí, né? Uma pessoa com altas habilidades, com um conhecimento muito avançado, crianças que, né, pensam muito mais rápido, enfim. Mas eu já tô falando no sentido de o cérebro, ele pode ser moldado. Então, a gente pode aprender, a gente pode construir, a gente pode se reinventar. Então, eu acho que isso, para mim, é o mais legal, assim, de entender que não é eu nasci e cresci a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não. O cérebro, ele pode ser modificado, né? Ele pode ser moldado, sim. Eu acho que isso, para mim, essa plasticidade neuronal foi a coisa mais legal que eu já entendi e estudei dentro dessa minha vida psicológica. Poxa, bacana, hein? Assim, agora só para finalizar, essa parte, né, da neuroplasticidade e da parte neurológica, vocês, como psicólogo, vocês podem, uma pergunta, né, na verdade, vocês podem prescrever medicações? Como é que funciona? Tem medicações que são associadas ao tratamento também? Na prática, como é que funciona isso? O psicólogo, ele não pode prescrever, isso é restrito ao médico. Nessa área, né, psicológica, o psiquiatra está muito parceiro com a gente, então ele prescreve a medicação, mas existe um diálogo muito constante, assim, eu enquanto psicóloga, eu gosto de ter esse diálogo e essa troca com qualquer paciente meu que tenha um psiquiatra, porque nada melhor do que uma conduta ali da psicologia em que eu estou em contato constante, né, geralmente semanal, e o psiquiatra vê de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, mas é ele que prescreve a medicação. Ele pode conversar comigo sobre o que você acha, né? Assim, dentro do padrão, assim, desse paciente. Entendi. Você acha que tá bom? Tem você que acha que dosagem, isso, horários. Geralmente a dosagem, né? Porque ele percebe, você viu, melhora? Não viu? Então, assim, a gente tem essa troca, mas geralmente não, sempre é o psiquiatra que prescreve a medicação.
Entendi. Aí, ó, tiramos algumas dúvidas aí, né? Quebramos alguns tabus também. Agora, entrando na parte da docência, de onde surgiu essa oportunidade da docência na sua vida? Então, eu morei no Sul, né? Eu sou de Belo Horizonte, morei no Sul por questões pessoais. Meu marido trabalhava lá no concurso e eu fui para lá. E lá eu me deparei com uma troca de área. Então, eu tive que atuar numa psicologia educacional e psicologia escolar, mas aí eu fui mais para educacional, que eu era psicóloga da universidade, e ali dentro dessa minha atuação, em alguns momentos eu ia para a sala de aula. E quando eu ia para a sala de aula, eu ministrava aulas. Então eu dei aula para medicina, eu dei aula para a própria psicologia, e aí eu falei, olha, acho que eu gosto. Você se identificou ali com uma área. E é engraçado porque eu sempre falei assim, eu não me vejo como professora, não, imagina, só psicóloga. E aí eu falei, não, eu acho que eu me vi como professora. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu retorno grávida, meu marido passou em um outro concurso aqui, eu falei, eu preciso me reinventar também, porque eu trabalhava numa universidade lá no Sul e eu precisava me reinventar em Belo Horizonte novamente. E aí eu fiquei como psicóloga clínica e me veio uma oportunidade porque eu fiz estágio no Hospital Ipseng aqui em Belo Horizonte quando eu estava na graduação. E uma psicóloga de lá falou que tinha uma oportunidade para dar uma matéria que era um teste psicológico, era uma matéria de teste psicológico, de avaliação, na verdade, psicológica. E aí eu falei, por que não tentar? E aí eu passei pelas etapas e tudo mais, e aí eu fui contratada. Atualmente eu dou mais de uma matéria, mas eu gostei. E aí eu falei, eu acho que eu me encontrei também nessa versão Gabriela professora, sabe? Bacana. Isso é legal demais, gente, né? Descobrindo, né? Ressignificando a vida. Sim, a gente tem que se reinventar. Reinventando, E aproveitando esse gancho, como é que funciona essa rotina? Hoje você consegue ter a docência e trabalhar também como psicóloga. Como é que funciona também os seus atendimentos? São presenciais, são virtuais? Como é que funciona? Quando eu atendo, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, eu subloco uma sala e aí eu conduzo aquelas, né, avaliação que aí a gente tem a entrevista inicial, tem algumas testagens, algumas escalas que a gente aplica, tem entrevista com familiares, enfim. Eu alugo subloco uma sala e aí eu faço aquela avaliação até finalizar presencial. Eu acho que a avaliação neuropsicológica, né, assim, ao meu ver, precisa ser presencial. Mas o atendimento clínico mesmo eu faço online. A maioria dos meus pacientes que são contínuos são de forma online e eu atendo geralmente num contraponto da maternidade, né? Então eu tenho o meu filho, ele tem 1 ano e 5 meses e aí eu fico com ele durante o dia. E à noite eu tenho a rede de apoio que fica com ele. E aí, 2 dias da semana eu dou aula, nos outros dias eu atendo. E eu atendo aos sábados também, porque aí tem mais pessoas, né, que me ajudam nesse cuidado com ele, para eu poder também atuar, né, enquanto psicóloga. Aproveitar e mandar um abraço pro filhão aí, pro maridão, para toda a família, né? Sim, sim. Que deve estar nos assistindo também. Tá. O que você acha que é mais desafiador, né, no caso da docência ainda falando, para estar formando esses novos profissionais? O que você acha que está acontecendo atualmente? Qual que é o desafio? O que você vê sobre isso? A inteligência artificial. Mais uma vez, já tivemos um episódio aqui no canal falando sobre isso. A IA vira um desafio? Sim, porque eu acho que a IA, ela pode ser um suporte, ela pode ser um direcionamento, ela pode ajudar, mas ela não pode ser tudo. E ela não pode ser o todo, por exemplo, de um trabalho. Eu acho que tudo tem limite nessa parte tecnológica, né? Então, quando entra um saber, quando entra um conhecimento, a gente não pode perder essa prática de ler, essa prática de ir atrás da teoria, de conhecimento, porque muitas vezes a pessoa joga lá na inteligência artificial e a inteligência artificial faz o trabalho como um todo. E aí, na hora que você indaga o aluno não sabe nem o que ele fez. Então, assim, por experiência própria, já peguei trabalhos em que, nitidamente, né? Era doutoriar. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, das pessoas entenderem o limite, sabe? Do uso como suporte, como apoio, da IA ser o saber. E a IA
é um robô, né? Ela não é um ser humano. Então, a gente tem que entender que ela entra ali, né? Te ajuda com umas referências, alguns textos que ela te mostra onde você vai ler, mas ela não pode fazer um trabalho para você. Inclusive, isso é algo muito sério. Ela pode piorar seu trauma, né? Sim, Porque o robô, eu acho que ele tá programado. Posso estar equivocado, viu, gente? Mas acredito que ele tá querendo falar o que eu quero ouvir. Sim, não sim. o que é necessário. Teve casos, né, já na internet divulgado de uma pessoa que, inclusive, teve o autoextermínio por uma indicação da IA, assim, por algumas intervenções erradas, porque não é um ser humano, né? O robô não está programado para intervir psicologicamente, não tem como. Então, a IA não substitui uma pessoa. E enquanto eu falo ali de professora, sou professora de pessoas que vão ser psicólogos. Então, você tem que saber ouvir, né? Mais do que ouvir, você tem que ter uma escuta. E a escuta, ela é profissional. Para você ter uma escuta profissional, você tem que ter lido, você tem que ter o conhecimento, né? Você não pode jogar ali uma sessão numa inteligência artificial para ela analisar. Não tem como, é uma vida na sua mão. Então, isso é muito sério. Sim, sim. Ainda sobre a docência, você teve algum aluno que se destacou, que deixou marcado a trajetória? Conta pra gente, se teve alguma história assim. Sim, muitos alunos, eu dou aula à noite, né? Então a maioria dos alunos trabalham o dia todo e né, geralmente estão cansados, assim. Mas é muito legal, aí eu falo por todos que é legal essa dedicação, né? De estar ali mesmo trabalhando o dia todo, estar ali empenhado em querer ser um bom profissional e estar numa sala de aula. Mas eu acho que um dos impactos maiores foi, a gente estava trabalhando uma temática séria sobre, inclusive, questões de autoextermínio, saúde mental, e um aluno perdeu uma sobrinha pro autoextermínio, sabe? E aí a gente estava nessa aula falando sobre essas questões e ele, no momento da aula, assim, teve essa notícia no celular. Então, ali não mais fui só professora, né? Eu tive que acolher esse aluno, a turma como um todo acolheu, porque foi uma situação muito delicada e foi uma coincidência infeliz, né? Na mesma aula que a gente estava trabalhando sobre isso, ele pegou o celular e teve essa notícia. Era uma sobrinha adolescente. Então, eu acho que, né, a vida imita a arte no sentido de tudo acontece o tempo todo, né? Então, a gente está numa aula falando sobre isso e aconteceu. E aí, naquele momento, a gente sai do ser, né, professor ali do nosso suposto saber e a gente acolhe, né, como humano, como psicóloga, enfim, com todo o conhecimento, essa né? frase pegou, hein? Do nosso suposto saber. Sensacional. Enquanto professor, a gente tem que entender que a gente também aprende com o aluno, né? Que a gente está em constante movimento de aprendizagem. Eu não posso ser uma professora que acha que detém todo o saber, porque aí a gente vira arrogante, né? Não é assim. A gente tem um suposto saber, porque eu estudei para aquilo. Genial. Agora, terminando essa fase da docência, qual que é o conselho que você poderia dar para quem está pensando em fazer psicologia, está na dúvida? O que você falaria para essa pessoa? Faça. Eu acho uma profissão muito maravilhosa, eu acho uma profissão muito linda, mas ao mesmo tempo, cuide-se. Enquanto você pensa em fazer, já entre nesse processo de autoconhecimento, porque tem algumas pessoas que entram na psicologia achando que vão tratar alguma coisa, que vão se curar de alguma coisa, que vão estudar para poder trabalhar ali na família em si. Não faça isso, né? Esse é o maior erro, né? Porque aí você pode afundar em dores, em traumas. Então, assim, antes de pensar em fazer a psicologia, estude, né? Para você entender o que aquele curso vai trazer para você e esteja bem, né? Com você no sentido de eu vou lidar com algumas questões minhas ali. Porque você acaba, né, interpretando, entendendo algumas situações e quando você entender, não, tá, beleza, tá tocando em mim, faça a sua terapia, né, busque o seu psicólogo, né, antes de ser psicólogo formado. É isso aí. Agora, sobre o empreendedorismo e carreira, é verdade que você tem pacientes ou já atendeu pacientes internacionais? Conta pra gente como que isso aconteceu. Sim, eu atendo pacientes dos Estados Unidos, eu atendo em Portugal, França, Holanda. Aconteceu de uma maneira muito engraçada, na verdade. Aos 15 anos, eu fui para aquela viagem da Disney, sabe? Assim, clássica, eu troquei a festa pela viagem. E aí, eu fiz um colega lá, aos 15 anos de idade. E aí, nunca mais tive contato. E esse colega me adicionou no Instagram há uns
quê? Em 2020, foi 2020, eu tinha acabado de formar. E aí ele me adicionou e falou, Gabi, lembra de mim? Aí eu falei, meu Deus, não é, mas enfim, aí eu falei, tá, ele me lembrou, a gente viajou junto, quando eu tinha 15 anos, e ele falou, eu tô morando nos Estados Unidos, e eu queria uma psicóloga, mas eu queria uma psicóloga brasileira. E aí eu falei, tá, e aí? Ele falou, você me atende? Aí eu fui, né, obviamente, recorri ao CRP, entendi como funciona. Quando a gente atende um paciente externo, né, do exterior, a gente responde às leis do Brasil. Então, mesmo que eu esteja atendendo uma pessoa lá de fora, o CRP, né, de Minas Gerais, que é onde eu estou, é que me rege, né? Então, eu respondo ao CRP daqui, mas eu posso atender de fora. E aí, eu comecei a atender ele, e ele foi me indicando para outras pessoas, e aí, quando eu vi, eu estava atendendo mais fora do que dentro do Brasil. Olha só. E eu acho que isso é muito legal, porque a psicologia de atendimento online faz isso, né? A gente pode criar pontes ali com pessoas que não estão no mesmo território que a gente, mas buscam esse acompanhamento psicológico brasileiro, né? Porque, por vezes, são pessoas brasileiras que moram fora. Então, isso é muito legal da psicologia. A gente pode estar em todos os lugares. Show de bola. Isso é uma dica, inclusive, né? Para quem está na Uhum. carreira ou tá iniciando a carreira. Acho Sim. super válido. É um E ótimo lugar. a forma de pagamento é normal. Converte É normal. a moeda. Eles geralmente, alguns têm conta no Brasil, né? E aí me faz o pagamento já por vias brasileiras, e alguns mandam por aplicativos. E aí é uma dica, assim, tenham um contador de vocês, né? A pessoa que vai te dar esse suporte do financeiro, porque, né, emitir nota, enfim, isso tudo exige, às vezes eu até brinco, mais do que eu também tenho conhecimento. Então já entra um outro profissional comigo que é minha contadora. Então eu acho que as pessoas também têm que lembrar disso, assim, né? Porque Isso. Cada profissão tem o seu valor, gente, né? Não vai no Exato. doutoriar que vai dar problema. E aproveitando que a gente está nesse gancho de valores, claro, eu sempre falo para todos os convidados que se sentem à vontade de falar sobre isso. Mas uma faixa salarial, desde um valor menor até um valor mais alto, o que você enxerga hoje? Como é que funciona o mercado hoje na parte de pagamentos de salários? Como é que funciona? Não vou falar da minha parte, né, clínica pessoal, porque existe, inclusive, uma resolução, é até legal de falar, do CFP, que quando a gente se expõe, assim, ao público, a gente não pode falar dos valores que a gente cobra. E isso legal. é uma resolução do CFP. Então, não sabia disso. A gente, por exemplo, não pode fazer publicações, valor social, preço tal, não pode. E a gente não pode usar do valor para chamar. Então, eu vou dizer, talvez, dos valores de empresas, né? Tudo bem. Existe, eu acho que hoje deu uma melhorada, assim, nos salários, mas é engraçado, porque, por exemplo, eu acho que lá, quando eu morei no Sul, eu recebia muito melhor do que em Minas Gerais. É mesmo? E eu morava no Paraná. Lá, a taxa do psicólogo de valor salarial é mais alta. Mas, normalmente, vocês seguem uma tabela da... Existe uma tabela, e é engraçado isso, assim, existe uma tabela que a gente pode seguir do CFP para cobrar os valores, mas não existe nada fixo. Então, assim, a gente não tem uma regularização sobre o salário do profissional de psicologia, o que é ruim, assim, né? Porque cada empresa pode te pagar o que ela acha que é bom. Então... Não tem um piso certo. Não tem um piso. Gente, piso mais salarial. uma vez, eu não me canso de falar essa frase. Sem filtro, vamos lutar pelo piso de todas as profissões. Todas elas são de extrema importância, tá? Tanto falando de maneira de graduação, de cursos, como de maneiras informais também. Acredito que algumas profissões dá para ter um piso, sim. E a gente tem que reconhecer cada uma delas. Não temos piso. Fica esse nosso apelo. Tá bom. Assim, teve, né, durante a sua trajetória, da sua trajetória, erros e acertos. Sim. O que você poderia dar de dicas para quem ou está começando ou que já está na carreira, para encurtar, para ser um atalho? Talvez uma dica de ouro que você acabou errando, mas que para dar de dica para a pessoa não passar por isso. Eu acho que
ir para o consultório, às vezes, atender, já ansioso no sentido de eu não posso errar, eu preciso treinar para escutar, eu tenho que sentar ali e ouvir, e aí, às vezes, você vai ficar pensando tanto que você não vai escutar seu paciente. Então, no começo, isso é muito comum. A gente senta ali e fala, eu preciso escutar, eu não posso perder nada que essa pessoa tá falando. Só que você tá pensando tanto que você não tá ouvindo nada. E aí, no final, você fala, nossa, eu perdi muito da sessão. Então, eu acho que essa ansiedade, né, ela só é boa quando é aquela ansiedade natural, que te faz parte das nossas emoções, né, que te faz buscar, que te faz agir. Agora, quando ela fica disfuncional, que te impede de ter o foco, de prestar atenção, aí não. Então, assim, trabalhe com você essa ansiedade do começo, né? Principalmente quem vai atender. Boa dica, hein? Não chegue ali nessa sede. Escuta. Simplesmente senta e escuta. Você vai entender como você funciona enquanto psicólogo. Então, a sua escuta vai ser trabalhada com o tempo, né? Então, não se afobe. Eu vou aproveitar esse gancho de novo, gente. É um gancho atrás do outro, sem filtro, sem roteiro, sem nada. Mas, porque assim... tem profissionais e profissionais. Eu não sei se... Eu sou muito leigo, por isso que eu estou te perguntando dessa forma. Mas eu não sei se tem a ver com a área de atuação, mas eu percebi ao longo da minha vida que eu também já fiz terapia, viu, gente? Indico, super indico, é muito bom. Todos nós devemos fazer. Eu adoro. Desabafo até lá. Mas a pergunta tem terapeutas que não falam quase nada. E aí deixa até o paciente meio intrigado. Será que tá tudo bem? Será que ele tá ali? E tem terapeutas que já faz, né, um outro tipo de abordagem, tudo. Será que isso tem a ver com o paciente ou de fato é o tipo de abordagem mesmo? Existem muitas abordagens dentro da psicologia. Igual eu disse, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, a gente tem a psicanálise, e dentro da psicanálise tem diversos autores, os mais conhecidos são Lacan e Freud, por exemplo, tem a Gestalt terapia, tem a fenomenológica, tem humanista, tem várias vertentes que você pode, inclusive, né, eu sempre falo isso, você... Quando vai fazer sua terapia, às vezes você não se identificou com uma abordagem, mas você se identifica com a outra. E o que você está me falando, geralmente, se enquadra mais na psicanálise, né? Que é esse padrão mais da pessoa falar, o psicólogo ouvir, o psicanalista, né? Então, existem várias abordagens. Tem pessoas que se enquadram melhor nesse perfil, né, em que a intervenção ela é pontual e direta, a partir de toda essa escuta, né, que o profissional faz, sem uma intervenção. A minha da psicanálise. Quando ela fala alguma coisa, meu Deus, pedrada. Sim, e existem outras que é no aqui ou agora, por exemplo, tem a psicoterapia breve, que geralmente é em tempos curtos, né, às vezes se trabalha muito no SUS, que são terapias contadas e pontuais, então usa-se mais ela, por exemplo, a minha, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente é um bate-volta, assim, você traz e eu te devolvo a intervenção. Alguns exercícios, algumas intervenções contínuas, sabe? Eu posso estar viajando, que eu vou te falar agora. Totalmente sem filtros, que eu vou te falar, inclusive. Mas quando a gente vê, até nos desenhos animados, o terapeuta ali, né, com aquela poltrona grande, bonita, virado de costas para os pacientes. Isso tem alguma isso foi proposital? Isso tem algum... Sim, entra mais na psicanálise, né? Igual a gente tá falando. Geralmente esse profissional que vai mais te ouvir, né? Você vai falar mais do que ele intervém, mas ele tá, às vezes, anotando. Geralmente eles anotam, esses psicólogos que ficam de costas. Então existe mesmo, existe, achei que era só no desenho. Sim, não, tem profissionais que atuam dessa forma. Olha. E é uma vertente da psicologia. E é muito legal isso, né? Porque, por exemplo, se existisse só uma abordagem, eu acho que não ia contemplar todo tipo de pessoa que a gente tem. Então, cada uma funciona de uma forma efetiva para um perfil de pessoa. Entendi. Entendeu? Agora, uma curiosidade, assim, né, minha, em relação aos seus atendimentos. Já teve algum paciente que teve algum episódio de surto, assim? Algum tipo de surto? Já? Conta pra gente essa história. Vários. Já teve em instituições que eu trabalhava, onde eu tive que conduzir da melhor forma possível. Era uma pessoa que tinha esquizofrenia, então entrou em surto comigo, e aí o que eu sempre falo? Você tem que saber conduzir. Então você tem que saber os contatos que você precisa ligar, você tem que ter contato de familiar. Então
sempre tenho contato de emergência dos meus pacientes. Eu não fico sem contato de emergência. Então, liga pro familiar. Familiar não atendeu, você tem que insistir, tem que chamar, por exemplo, a ambulância, geralmente, né? Porque sozinha você não dá conta, né? Então, você direciona a pessoa para uma UPA, né? E aí a família vai sendo acionada junto, ou às vezes a família chega antes, enfim. Mas tem episódios, por exemplo, já aconteceu uma paciente em crise no atendimento online. E aí eu tenho que saber conduzir. E aí, por isso que eu tenho contato de família. Então, assim, acontece a crise, acontece um surto, acontece alguma logística que eu precise de pessoas comigo, eu tenho que ter os contatos, né? Porque eu falo que quando a gente tá no atendimento ali, eu também não posso assumir responsabilidade total de uma pessoa que, principalmente no online, eu não tô perto, eu não tô do lado. Eu preciso, então, construir essa ponte de rede de apoio. Inclusive, eu gosto de mandar uma cartilha para os pacientes, sentiu isso? Liga para tal número. A gente tem no Brasil o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que a gente pode ligar, que é 188. Então, olha, 188, fica a dica, sim, curiosidade sobre a profissão. Sim, eu não se sabia você disso. precisar falar, ser ouvido na urgência, você pode ligar para 188 e tem um número nos Estados Unidos também. Então, eu faço uma cartilha que é como se fosse o CVV. E aí, eles ligam, o paciente pode ligar, mas eu gosto de ter esse contato da família, né? Então, eu já aciono a família direto. Porque a gente tem o nosso limite quanto profissional. Eu não posso pegar toda aquela carga para mim. Entendi. Esse CVV, ele é gratuito para quem quiser ligar? Você liga. E aí, se a pessoa estiver em surto ali, a pessoa conversa com ela por ligação. Sim, obviamente tem os limites, né? Tem pessoas que ali não vai adiantar, precisa ser encaminhado realmente para uma UPA, para tomar uma medicação de surto e tudo, mas às vezes numa angústia, num pensamento intrusivo, não legal, né? Nessa ideação que vem, você pode ligar e aí você vai ser ouvido por pessoas voluntárias. Então, é muito bom, né, saber disso, porque nem todo mundo sabe. Entendi, legal demais. Eu não sabia, isso foi uma curiosidade muito boa. E assim, deve ser muito bacana, né, você ver o paciente conseguindo ser tratado de fato daquele problema que ele te traz. Mas é normal a pessoa vir com um certo problema, mas na verdade é outra coisa nada a ver que ela tem que tratar? Como é que funciona isso? Eu acho que a demanda, a gente acolhe o que a pessoa traz, mas uma demanda puxa a outra, né? Então, às vezes, a demanda inicial é aquela, mas a gente vai buscando o que está por trás daquilo, onde está a raiz do problema, se não é algo lá de trás, um trauma, uma vivência não legal, relacionamentos. Então, assim, eu falo que quando a gente puxa uma demanda, a gente abre um leque, porque aí a gente tem tantas possibilidades por trás daquela principal demanda, e às vezes a principal demanda não é a principal. Entendi, foi só um contexto Foi um jeito da pessoa chegar na terapia. Sim, é interessante. E sobre, assim, o tratamento, ele é feito estritamente de forma individual, ou ele pode ser em grupo? Como que funciona também? Existem terapias de grupo, existem terapias de casais, igual eu falei, eu trabalhei no hospital, então, por vezes, são leitos, então eu tenho que fazer de uma forma em que aquela conversa ali seja entre eu e o paciente, né, da melhor maneira possível, preservando o sigilo, mas não é num consultório sentadinho fechado. Então, a psicologia se faz de diversas formas. Por exemplo, na educacional que eu trabalhava, a maior parte das vezes a gente fazia grupos, a gente fazia alguns eventos, a gente fazia palestras, a gente ia na sala de aula, a gente trabalhava com professor, a gente fazia... Então, assim, a psicologia, ela acontece de muitas formas, diversas. E não é só... A gente tem uma imagem, às vezes, da terapia fechada numa salinha A2. Não. Não é só assim. Não, na faculdade, por exemplo, eu fiz grupo com a população em situação de rua. Então, a gente fez grupo terapêutico no Parque Municipal, com arte-terapia. Então, assim, tem muitas vertentes da psicologia que a gente pode trabalhar. Não é só sentado na escuta, né, assim, eu falo, você escuta. Não, a psicologia se faz no dia a dia, nas políticas públicas, em tudo, né, de uma forma eficaz em que a gente trabalha emoção, comportamento, cognitivo, de todas as formas possíveis. E muito bom isso. E eu até refleti agora, nesse momento, sobre isso. Assim, é possível, é verdade afirmar que tratando essa parte cognitiva,
pode evitar outras doenças fisiológicas ou é mito isso? Eu costumo dizer que o corpo fala. E existe um livro, inclusive, que chama O Corpo Fala. Muitas assim, né, eu acho que não existe uma comprovação 100% científica falando que, né, mas chega a ser engraçado porque alguns pacientes que estão passando por um momento que tem dificuldade de falar sobre algum assunto, na semana seguinte me aparece com dor de garganta. Uau. Aí eu falo, muito legal essa coincidência. E aí eu falo, realmente o nosso corpo se manifesta. A gente tem um sintoma que chama melancolia, que é quando aparece algumas manchas roxas no corpo, que é quando você não externaliza alguma dor, algum sofrimento e manifesta no corpo. A gente tem a psoríase, por exemplo, que são as feridas no corpo, que também são de cunho emocional. Então, várias doenças aparecem decorrente de uma pessoa que precisa tratar a cabeça, né? Alguns desmaios, não, é uma labirintite. Será que é uma labirintite? Né? Será que você não está virando sintoma e o seu corpo está te falando que não está dando conta? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento ao nosso corpo porque ele grita, né? Ele não fala, ele grita. Eu sempre falo isso. Eu percebi isso porque, assim, eu já passei por um episódio, algum amigo, que ele estava com falta de ar, extremamente falta de ar, ofegante, tudo. Mas quando a gente foi ver, era emocional. Ansiedade, né? Era uma ansiedade, né? E aí a gente teve que acalmá-lo, e aí deu tudo certo. Mas ele realmente estava com uma falta de ar. Tem o pânico, tem a ansiedade, eu acho que as questões emocionais que mais abalam o físico, né? Principalmente, igual eu falei, eu acho que a ansiedade é a doença do século atual. E aí eu acho que as pessoas, por vezes, né, eu acho que nessas competições de carreira, de vida, né, quem ganha mais, quem não ganha, onde eu tô, o que eu vou ser, essa cobrança infinita, essas comparações mesmo, inclusive por causa de rede social, muitas pessoas, né, enfim, querem ser o que, né, não é uma realidade cabível, mas você consegue ser o melhor que pode dentro da sua realidade. Mas, enfim, isso gera essa ansiedade, aí a pessoa às vezes tem uma falta de ar, um ataque cardíaco, a pessoa às vezes chega a desmaiar. Muitas pessoas precisam ir ao hospital. E não é brincadeira, sabe? Se você tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico que não passa, você precisa ir ao hospital. Porque muitas vezes você precisa de medicação. Então, Isso assim, é coisa séria, gente. Sério. Procure o médico responsável. Sim, tem coisa que você consegue controlar. A gente tem técnicas, né? Aquela ansiedade que você na respiração controla, né? Você vai fazendo algumas, olha em volta, conta até 10, o gelo na mão também ajuda. Gelo na mão também? Sim, ajuda muito, porque você tira o foco do seu cérebro aqui e vai para a sensação física do corpo. Agora, viu que não tá dando? Procura ajuda, sabe? Sim. Porque isso é muito sério, né? E muitas pessoas sofrem de ansiedade ou de pânico e não sabem o que é, né? E puxando esse gancho aí das doenças, né? Tem algumas principais doenças que eu leigamente arrisco dizer que é o mal do século. Por exemplo, a depressão, né? Síndrome do pânico. Essas doenças, a psicologia, ela atua, assim, diretamente na doença, né? A depressão, eu acho que anteriormente era a mais, né, alarde, assim, era a depressão. E atualmente, pós-pandemia, eu acho que veio a ansiedade mesmo, assim. E aí eu acho que entra também os outros transtornos, né? Que a gente tem visto um aumento gigantesco do autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista. Mas tem algum motivo por ter aumentado tanto nos últimos anos? Sim, eu falo que não só porque a gente agora tem mais instrumentos de avaliação, mas alguns estudos falam que é intrauterino, alguns estudos falam que existe um rompimento ali pós-desenvolvimento, existe uma questão genética também. Então, eu acho que eu já vi estudo falando que depende do pai, né, da qualidade ali dos espermatozoides do pai. Então, eu acho que é o estilo de vida, é o jeito que se vive. Eu acho que isso vai alterando mesmo, né, essas cargas genéticas e vão aparecendo transtornos. A última pergunta, antes da gente entrar no nosso quadro mais esperado de todos os episódios, que é o Resumão Sem Filtro, mas uma pergunta pertinente. Você, de maneira pessoal, esquece teoria e prática, assim, mas pessoalmente falando, você acha que nos últimos anos, com a sua experiência que você teve, a inteligência artificial ou a internet, a rede, ela trouxe algumas doenças ou ela predominou algumas delas? Quais são?
Depressão, ansiedade, com toda certeza. Igual eu disse, assim, principalmente nessa questão de blogueiros aí, de influências digitais, porque, aquela pessoa ganha milhões e eu não ganho milhões. Então, eu vou me comparar. E eu vou me frustrar, porque nem sempre aquela é a minha realidade. E aí eu entro numa questão um pouco polêmica, né, nos jogos hoje em dia. Jogos, tem as bets também, as apostas, meu Deus. Muitas pessoas, né, estão aí cometendo autoextermínio, fazendo dívidas, entrando em depressão, crises seríssimas de ansiedade. Então, para a psicologia, eu acho que isso é um adoecimento muito grave da sociedade, principalmente com essa legalização das bets, porque pessoas acreditam naquilo como uma salvação e afundam cada vez mais, se frustram e aí acabam com a própria vida, né? Porque fazem dívidas astronômicas, assim, né? Então, eu acho que entra as bets como uma questão da tecnologia que... Um assunto bem relatado, bem relembrado, inclusive. Foi muito bom isso. Então, vamos lá. O quadro que a gente está todo mundo esperando, que é o Resumão Sem Filtro. Resumão Sem Filtro nada mais você já acompanha a gente, que são perguntas diretas, tá? Uhum. Que a gente, como se fosse um bate-volta mesmo. Então, vamos lá. Um medo. Perder as pessoas que eu amo de uma maneira que eu não esperava. Um sonho. Crescer mais enquanto psicóloga e passar mais conhecimento para as pessoas de saúde mental. Uau. Uma conquista. A minha carreira. Um arrependimento. Eu penso que talvez... vou brincar, mas não ter sido mãe antes. É sensacional, né? A maternidade, ela é linda. Uma certeza. Ser a pessoa que eu tenho me tornado hoje em dia, seja como psicóloga ou como Gabriela. Muito bom. Um conselho. Não deixe a saúde mental para depois. Ela acontece no aqui, no agora, e você vive o presente. Então, tudo bem pensar no futuro numa construção, mas esteja aqui, né? Porque você não vive o depois, você vive o seu presente. Então, faça do melhor momento aquele em que você está hoje. Estamos aqui sentados e estamos fazendo desse momento o melhor. E eu acho que todo mundo deveria pensar assim. Muito bom. Uma palavra que te define. Coragem. Coragem. Tá aí, muito bom. Uma motivação. Meu filho. Maternidade é tudo, né? Sim. Sensacional. Gente, então é isso, né? Espero que tenham gostado desse episódio. A gente tá ficando por aqui. Para quem não segue ainda nas redes sociais, a gente está nas principais plataformas, tá? Podem seguir lá, deixar seu like. E aproveita também, Gabi, e faz seu merchan aí, pede o pessoal para te seguir. Como é que tá o nome das plataformas aí? O meu, né, profissional é @GabrielaVcebrantepsi, e eu tenho a minha rede, que é a rede Reinventar, onde trabalho com outros profissionais de psicologia. Muito bom. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, tá na tela. E aproveita e deixa os comentários. Quais profissões vocês querem que a gente traz aqui para o canal, tá? Tanto com graduação ou não, a gente está disposto aí, aberto a novas ideias. Fiquem com Deus, um abraço.